Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 5, dos versículos 17 ao 19. Aqui, Jesus continua o sermão da montanha, dizendo para aquelas pessoas que estão ouvindo que ele não veio abolir a lei e os profetas, mas para dar um pleno cumprimento àquilo. E Jesus fala que antes que o céu e a terra deixassem de existir, nenhuma só letra ou vírgula seria tirada dos escritos da lei, dos escritos, então, sagrados para os judeus, que nós conhecemos por Antigo Testamento. E Jesus fala aqui que aquele que desobedecesse os mandamentos, pelo mínimo que fosse, e ensinasse os outros a fazerem o mesmo, seria considerado menor no reino dos céus. E quem praticasse e ensinasse aquilo que deveria ser ensinado a respeito dos mandamentos, seria considerado grande no reino dos céus. Jesus aqui, é claro, está falando sobre os homens que dominavam a religião e, de certa forma, a política da Judéia e dos judeus perante o Império Romano, principalmente, representavam aquele povo daquela região da Judéia, os judeus, perante o Império Romano e guiavam as pessoas na tradição de Israel, dentro da religião judaica, que adicionavam, digamos assim, ensinamentos à lei, adicionavam as suas interpretações e davam a essas interpretações o peso de lei, o mesmo peso do que Deus havia deixado pelas mãos de Moisés escrito ao povo. Jesus, então, se coloca nessa linha, ele se coloca como um continuador, ele não veio revogar, ou seja, ele não veio anular, ele veio cumprir, não só cumprir, mas completar, ou seja, ele veio trazer um fechamento, o sentido mais puro e mais completo de tudo o que Deus já tentava ensinar ao povo de Israel durante os seus anos de comunhão, de pastoreio daquele povo. E quando nós olhamos hoje para o Antigo Testamento, precisamos tirar dali lições práticas para a nossa vida. Lições práticas no sentido de, no Antigo Testamento, temos muitas coisas que pessoas podem viver no seu dia a dia. Traição amorosa, a traição familiar, casos de violência, violência sexual, violência física, guerras, confiança em Deus, fé em Deus. Nós devemos olhar para o Antigo Testamento, para a lei, como Deus tentando guiar o seu povo, não como um legislador, não como alguém autoritário que fala, olha, faça isso ou será punido, ou um Deus rígido, mas como alguém que está tentando ensinar aquelas pessoas, o povo de Israel, a ter comunhão com ele e, mais que isso, confiança nele. Com o tempo, aqueles rituais sacrificiais que nós vemos no Antigo Testamento se transformaram em algo mecanizado. Então as pessoas apenas faziam por pura religiosidade o sacrifício de um animal, ou frequentavam o templo, etc. Deus não queria isso. Deus buscava corações que se arrependiam quando erravam e confiavam plenamente nele. E quando nós lemos a história, nós vemos que o povo muitas vezes deixou de confiar em Deus, então fez um bezerro de ouro, por exemplo, ou apenas entregava o sacrifício por entregar, sem ter uma vida de comunhão com Deus, como nós podemos pensar em Caim e Abel. Então todas essas histórias mostram para nós o tipo de relacionamento que Deus busca. E quando Jesus vem para completar isso. Não só a lei, mas tudo o que está no Antigo Testamento ali culmina em Cristo e se completa nele. Por quê? Porque o que Jesus busca conosco é justamente essa relação de amizade, de companhia. Então nós não devemos olhar para o Evangelho, para o cristianismo, como regras a serem cumpridas ou como tarefas que eu devo fazer para alcançar algo, como uma moeda de troca. Nós devemos olhar para o Evangelho como comunhão, como andar junto, como confiar em Deus acima de tudo, como entender que Jesus Cristo, através do Espírito Santo, anda ao nosso lado, caminha conosco, nos entende. E tudo o que está colocado em forma de lei no Antigo Testamento, Jesus vem, resumir em 2 grandes mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas, isso envolve confiança, enfim, muitos aspectos, e o próximo,
como a mim mesmo. Se nós andamos dentro dessa dicotomia, nós então caminhamos com Cristo, nós caminhamos dentro da sua ideia. Se eu não faço para os outros o que eu não quero que seja feito para mim, eu estou respeitando, eu não estou sendo egoísta, eu estou perdoando, eu estou caminhando mais ou menos dentro do compasso que Cristo espera de mim. E, ao mesmo tempo, confiando que Ele está à frente, que Ele toma conta de tudo, Ele é Deus, Ele cuida. Então que nós possamos, a partir do Evangelho de hoje, ter essa noção bem clara e praticar esses 2 mandamentos deixados por Jesus. Deus abençoe você. Até amanhã.